Olá, meu ser querido, eu espero que tudo bem, Prof. Sost, para mais um encontro com você de uma forma rápida, focada, fazer com que você acerte o maior número de questões nas suas avaliações. O assunto de hoje é teias/cadeias alimentares. Quando nós pensamos nas avaliações, as teias alimentares são um conjunto de cadeias. Então a minha representação esquemática aqui é um conjunto de cadeias, ou seja, uma teia alimentar. As cadeias alimentares são sequências lineares. Então o sócio pegou daqui, por exemplo, o milho, o rato, a serpente, o gavião e colocou aqui. Então aqui eu tenho uma sequência linear didática de uma forma mais simples para representar para você. Então a teia alimentar, teia, conjunto de cadeias, eu tenho ramificações. Na cadeia alimentar eu não tenho essas ramificações e eu consigo ver o fluxo de energia de um indivíduo para outro numa sequência, sem essas ramificações. Professor, eu já fiz o EM e eu encontrei alguns termos. Eu vou falar sim. Muitas provas, o EM e o EPG, já usaram termos interessantes, UniOeste, Federal, Exame Nacional do Ensino Médio. Então eu quero desmistificar isso com vocês. Quando eu penso nas cadeias alimentares, essas cadeias aqui, elas podem ser chamadas de pasteio. Então é a cadeia mais comum, onde eu vou ter um vegetal, geralmente um produtor, nesse ambiente terrestre, as plantas, as produções agrícolas são os produtores, aí eu tenho os animais consumidores e assim sequencialmente. No ambiente aquático nós temos o fitoplâncton, produtor, serve de alimento para o zooplâncton, consumidor primário, e assim peixes, sequencialmente, outros consumidores. Muito bem. Mas eu tenho cadeias também que não são muito comuns no vestibular ou no exame nacional, mas que elas existem na natureza, que são as cadeias de detritos. O galho de uma árvore caiu, a folhinha caiu ali, um fruto, cresceu um cogumelo em cima do fruto, um animal veio lá e comeu esse cogumelo. Ali eu tenho uma cadeia de detritos, de partículas, de restos, de compostos que vão sendo modificados, vão sendo degradados e vão servindo de alimento para vários seres. Essas cadeias de pasteio e cadeias de detritos existem na natureza. O nosso foco é acertar a questão, Sost. Sim, então vamos observar o que a maioria das provas de vestibulares ou exame nacional traz para nós. Quando nós pensamos na natureza, ela está organizada aqui, ó, em teias alimentares. E nessas teias, geralmente os decompositores eles não aparecem. Mas eu gostaria que você lembrasse que eles existem. Eu coloquei aqui pontilhado só para a gente ter uma lembrança que eles existem. Geralmente, por que você falou geralmente? Porque vestibular da Federal do Paraná 2019, 2020, colocava uma teia e pedia para você organizar a posição desses indivíduos. Essa posição é o nível trófico. Então eu representei aqui uma fonte luminosa, o nosso Sol, essa luz incidindo a superfície e os seres autotróficos realizando fotossíntese. Então esses seres são produtores, eles produzem os compostos orgânicos através da fotossíntese e eles vão ocupar o primeiro nível trófico, porque é ele que consegue produzir e disponibilizar para os próximos elementos do ecossistema. Os gafanhotos, ao se alimentar do milho, fazem o papel de consumidor primário e ocupam o segundo nível trófico. Ah, mas o rato também está se alimentando do milho, Sost. Consumidor primário, ocupa o segundo nível trófico. Então esse nível trófico, representado na teia que a Federal cobrou de vocês, você especificamente colocava a posição. Vamos brincar. O pássaro se alimentou do gafanhoto. O pássaro é um consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico. Ah, a serpente se alimentou do rato. A serpente é um consumidor secundário, se alimentou do primário. Ocupa o terceiro nível trófico. Ô, Sost, mas a serpente também está se alimentando do pássaro. Ah, a serpente se alimentou do pássaro, que era um consumidor secundário. Então a serpente é um consumidor
terciário e ocupa o quarto nível trófico. Mas e o gavião, sócio? O gavião se alimentou da serpente, então o gavião é um consumidor quaternário, ou de quarta ordem. Você vai analisar, opa, esse gavião também se alimentou do pássaro, então ele é um consumidor terciário, ou de terceira ordem. Mas esse gavião também se alimentou do rato, então ele é um consumidor secundário, ou de segunda ordem. Então ele pode ocupar o terceiro, o quarto ou o quinto nível trófico. Essa teia alimentar aqui, ela cresce até o quinto nível trófico. Ô sócio, mas eu fiz o EM, eu fiz o NIOEST, já apareceu lá que o consumidor primário ocupa o primeiro nível trófico. Não cai em tentação, o consumidor primário, ele é primário porque ele é o primeiro a receber a energia do produtor, mas ele ocupa o segundo nível trófico. O consumidor secundário, terceiro nível, consumidor terciário, quarto nível. Então, sempre o número do consumidor mais um é o nível trófico, é a sua posição específica. O sócio, o decompositor, ele não vai entrar no nível trófico específico, porque pé de milho morreu. As bactérias e os fungos podem ser chamados de saprófagas ou saprófagos, porque eles se alimentam de matéria em decomposição. Sapro é podre, fago, comer. Então ele está liberando as enzimas, jogando enzimas em cima, degradando, absorvendo parte dos nutrientes, e ele está produzindo compostos inorgânicos e disponibilizando no ambiente. Quando ele disponibiliza nesse ambiente esses compostos inorgânicos, as plantas podem absorver novamente. E aí ele está fazendo o papel de reciclador. Então aqui o sócio colocou a matéria é cíclica. Para a nossa querida amiga UniOeste, o EM, o EPG, foco, matéria cíclica. Por quê? Porque ela pode ser reciclada. E quem faz isso são os decompositores. Eu não coloquei um número específico, porque a gente não tem essa representatividade. Eles seriam o último, basicamente, ou os últimos níveis tróficos. Quando nós pensamos ainda na energia, eu escrevi que ela percorre um fluxo unidirecional. Então a representação dessa seta, a energia sai dos produtores e vai para o consumidor. Essa representação é do fluxo de energia. Os produtores apresentam a maior quantidade de energia e eles vão disponibilizando para os próximos níveis tróficos. Quanto mais distante do produtor, menor a energia disponível. Então, muito cuidado para você organizar a teia alimentar, colocar a posição de consumidor e o seu nível trófico. A Federal exigia isso de vocês no ano passado. Isso pode acontecer em outras avaliações. Os decompositores nem sempre aparecem, mas na natureza eles existem. Então foca isso também no telencéfalo. Agora o sócio pegou aqui uma cadeia alimentar, aqui do ladinho. Uma teia é um conjunto de cadeias. Eu peguei uma cadeia e representei aqui do lado. Uma só. Milho, rato, serpente e gavião. Essa aqui, ó. Milho, rato, serpente e gavião. Você falou por quê? Eu escolhi aleatoriamente. Eu podia ter escolhido milho, gafanhoto, pássaro, serpente e gavião. Ou milho, rato, gavião. Então, uma teia é um conjunto de cadeias. Aqui, especificamente, eu tirei uma para nós pensarmos em um outro conceito. A ACAF, Sistema ACAF, que seleciona para as universidades de Santa Catarina, trouxe esse termo, eficiência ecológica. No ensino superior, nós chamamos de eficiência ecológica ou eficiência de cadeia a porcentagem de energia que é transferida de um nível trófico a outro. Anota aí, eficiência ecológica ou eficiência de cadeia, a porcentagem de energia transferida de um nível trófico a outro. Anota aí, eficiência ecológica ou eficiência de cadeia, porcentagem de energia transferida de um nível trófico a outro. Quem que é esse carinha aqui? Esse carinha é o produtor. Qual que é o nível trófico? Primeiro nível trófico. Quem que é esse carinha aqui? Rato, consumidor primário. Segundo nível trófico.
Quem que é esse carinha aqui? Serpente, consumidor secundário. Terceiro nível trófico. Gavião, consumidor terciário. Quarto nível trófico. Você vai falar, beleza, eu tenho essa representação tranquilinha. Agora, sócio, do ladinho estava escrito que o milho é autótrofo fotossintetizante. Perfeito? Ele realiza a fotossíntese, ele produz e disponibiliza para os outros indivíduos. O rato, ao se alimentar do milho, é um ser herbívoro, se alimenta de vegetal. Herbívoro, voraz é comer. Mas sócio, por que você escreveu heterótrofo? Cadeias tróficas. Eu posso pensar nos seres autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, como os vegetais, como no ecossistema aquático fitoplâncton, e eu posso pensar nos heterótrofos, os seres que dependem desses autótrofos, os seres que ingerem outros seres vivos para extrair os compostos orgânicos para a produção de energia. Então, um rato é um consumidor primário, é um herbívoro, é um heterótrofo. Agora, a serpente é um heterótrofo, só que é um carnívoro. E o gavião, sócio, também é um heterótrofo e também é um carnívoro. Então, nós teremos essa representação. Só que do ladinho, eu coloquei aqui 1000 quilocalorias. Algumas avaliações pensam nessa eficiência ecológica com valores. Quando nós tivemos muitos estudos lá na ecologia, nos anos 60, 70, 80, nós temos tradicionalmente em livros de ensino médio a representação que a porcentagem de energia transferida de um nível trófico a outro é de 10%. Isso é muito comum em avaliações. Só que em diferentes ambientes e diferentes seres isso pode variar. Então a eficiência ecológica é a porcentagem de energia transferida de um nível trófico a outro. E eu coloquei aqui uma variação que a CAF citou, 5 a 20%. O mais comum é 10. Então eu fiz uma representação. Se o milho produzir 1000 quilocalorias, ele vai transferir 10% disso para o próximo nível trófico, 100 quilocalorias. Quilocaloria é a unidade que vai medir essa energia, ou vai quantificar a energia, ou representar a energia, beleza? Então, aqui produziu 1000, transferiu 10%, ou 100 quilocalorias. Transferiu 10. Opa, na serpente chegou 10 quilocalorias. Transferiu 10. No gavião, 1 quilocaloria. Então perceba que quanto mais distante do produtor, menor a energia disponível. Isso o Vestiba também explora de vocês. Ele fala que o gavião apresenta maior disponibilidade de energia quando comparado com o milho. Você vai falar, não, o milho é o produtor. Ele produziu, ele fez 1000 quilocalorias, uma taxa de fotossíntese, fez uma produção. Beleza? Parte disso ele usa para a sobrevivência dele, pé de milho. Parte ele perde para o ambiente na forma de calor e ele transfere uma porcentagem que varia de 5 a 20 e aqui eu estipulei como sendo 10%. Quando nós pensamos nos diferentes seres, quando eu analiso os consumidores, vou falar, gente, vamos pensar que o ratinho se alimentou do milho. Parte da celulose, parte de componentes passaram pelo sistema digestório do rato e saíram nas fezes. Parte das substâncias contidas nos vegetais, os animais não conseguem absorver e digerir totalmente e fazer um uso. Então nós temos um pensamento que é, dentro da eficiência ecológica, aquilo que foi ingerido. Então um animal consegue ingerir uma quantidade de alimento. Todo aquele alimento vai virar energia? Não, porque parte nós vamos egestar, nós vamos perder esses compostos orgânicos, eliminar nas nossas fezes. Então nós teremos uma regrinha que é parte daquilo que foi ingerido, menos o que é egestado, aquilo que não é utilizado e liberado nas fezes, é o que nós chamamos de energia assimilada. É o que aquele indivíduo conseguiu assimilar. Parte do que ele assimila, ele vai utilizar para manter as suas atividades, parte ele vai perder na forma de calor, parte construir o organismo, e quando ele é comido por um outro ser, aí sim isso é transferido para o próximo nível trófico.
Então tudo isso é pensado para chegar a esses valores de eficiência ecológica. Esses são os principais termos. Eu espero ter ajudado vocês e eu quero que vocês sempre acertem o maior número de questões e, obviamente, entendam o conteúdo. Um bom estudo a todos e um abração!